Que é a gestalterapia? Eu costumo dizer que eu me sinto levemente em apuros quando me perguntam sobre o que é a Gestalt. Primeiro, porque realmente é muito difícil falar em poucas palavras ou num espaço pequeno de tempo de toda uma abordagem, né? Mas o que é importante falar num primeiro momento? Que a palavra Gestalt é uma palavra que vem do alemão, que não tem um sinônimo eh, próprio para cada idioma. Nenhum outro idioma existe uma única palavra que defina Gestalt como ela é definida na língua alemã. Gestalt significa todo, significa uma configuração completa, significa uma estrutura. E essa palavra vem da psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt nasce mais ou menos na década de 30, aonde alguns pesquisadores queriam entender como se dá a percepção, como se dá a percepção visual, como é que se dá a percepção, como é que a gente percebe auditivamente, como que a gente percebe visualmente os estímulos que vêm de fora, tá? Então, eles descobriram que o nosso cérebro, ele tem uma necessidade de boas figuras, de figuras que você consiga absorver como um todo, né? Um exemplo muito simples. Quando você vê um, uma figura desenhada de uma maneira através de pontilhados, a tendência é que o teu cérebro complete esses vazios que faltam, né? É muito mais gostoso você ver um triângulo feito em uma linha cheia do que em pontilhados, né? Quando você ouve um pedacinho de uma música, você tende a completar o resto que está faltando, né? Então, essa tendência a ver todos, a ver uma coisa completa, isso se chama Gestalt, tá? Por que Gestalt terapia? Porque Fritz Perls, que foi o fundador principal da Gestalt terapia, ele queria que essa abordagem tivesse um impacto significativo na sociedade daquela época, na sociedade de psiquiatria, na sociedade de psicologia, e esse nome lhe pareceu um nome mais hermético, mais uma roupagem melhor para entrar no movimento acadêmico, até porque ele próprio, Fritz Perls, ele foi uma figura muito emblemática. Ele esteve muito tempo ligado aos hippies, ao movimento de contra a cultura americano. Mas quando você vai estudar a gestalterapia, você vai ver que a gestalterapia é muito mais do que simplesmente a psicologia da Gestalt. Aliás, tem muito pouco até da psicologia da Gestalt. A gestalterapia, ela é uma maneira de se fazer uma psicoterapia, e como toda psicoterapia, né, ela não tem só, ela não nasce sozinha, ela nasce num contexto. Em que contexto nasce a gestalterapia? A gestalterapia nasce no momento onde as psicologias mais humanistas estão surgindo. Então, hoje, na prática da gestalterapia, a gente tem muito da influência rogeriana, por exemplo, né? A influência tem muito do pragmatismo também, né? Que vem do espírito americano ali, né? De fazer com que as coisas aconteçam, do condutismo, aonde existe não só essa coisa de esperar que o paciente, que tudo saia dele, como dentro da abordagem rogeriana, mas a gente pode trabalhar com algumas tarefas, a gente pode propor, né, um exercício, o que a gente vai chamar em gestalterapia de experimento, aonde a gente vai buscar principalmente, né, o que a gente vai buscar principalmente na gestalterapia? O, o gestaltista, ele tem como base a ideia de que nós somos um organismo. E como organismo, nós precisamos
de nos suprir através do meio onde nós estamos, né? Todo organismo precisa se equilibrar através do meio onde ele está, né? Para a gente se suprir nesse meio, a gente precisa ter claro quais são as nossas necessidades, né? E na medida que a gente conhece as nossas necessidades, nós vamos nos suprindo através desse meio. O que acontece muitas vezes é que o processo de socialização que a gente sofre faz com que a gente não entenda quais são as nossas reais necessidades. Então, nós vamos nos desequilibrando porque nós não entendemos quais são as nossas reais necessidades, né? De uma forma muito tosca, de uma forma bem simplificada, né? Eu tô querendo atenção, eu tô querendo ser admirada, né? Eu tô querendo ser... E daí o que que eu faço? Não recebendo isso, né? Não recebendo isso de uma forma que naturalmente eu poderia ter, eu entro por uma, sabe assim, eu começo a me vulgarizar, eu começo, e de repente eu tô até me prostituindo, né? Quando eu começo a olhar o que realmente eu queria ser vista, né? Ou eu quero muito receber um abraço e daí eu não sei pedir, porque eu vim de um meio aonde eu aprendi que eu não posso pedir, de um meio aonde não existia uma capacidade de falar claramente de sentimentos. Eu tô com muita vontade de comer e daí o que que eu faço? Eu vou lá, desculpa, eu tô com muita vontade de ser abraçado, eu vou lá e como, né? Então eu não leio bem as minhas necessidades, eu não me autorizo a falar das minhas necessidades, né? Eu não me autorizo a, a dar crédito para os meus sentidos. Tanto é que um dos lemas, né, que o Fritz Perls sempre trazia deixa a cabeça e ganha o sentido. Perca a cabeça e ganhe os sentidos. A cabeça seria mais ou menos o intelecto, no sentido do que você tem que fazer. Ai, você tem que ser uma boa menina, você tem que ser um bom menino, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Diferente de simplesmente você expressar livremente aquilo que você quer, sem os devo, de, tenho, que. Então, uma das maneiras da gente começar um processo terapêutico dentro dessa abordagem gestáltica é prestar muita atenção em relação a como a pessoa conjuga o verbo eu quero. Quanto que o verbo querer está disponível para ela e quanto ela está na cabeça, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu devo fazer, né? Então, trazer a pessoa, integrar para ela os sentidos dela, né? Dentro dessa autoimagem é fundamental num processo de gestalterapia, né? É óbvio que muitas pessoas acabaram conhecendo a Gestalt muito através das técnicas gestálticas, né? Na verdade, esse é um conhecimento impróprio, porque óbvio que o Fritz acabava através dos seminários que ele fez, dos workshops, ele trabalhou muito com sonhos e trabalhou de uma forma muito confrontativa. Um dos livros mais conhecidos dele é o Gestalt Terapia Explicada, onde ele tem uma parte onde ele fala dos fundamentos teóricos, né? E depois ele vai trabalhar com as pessoas naquilo que ele chamava da cadeira quente, né? O hot seat. Ou ele trabalhava muito também com com a cadeira vazia, aonde ele colocava um personagem para que aquele personagem ou aquela pessoa com que a pessoa tinha dificuldade, com que o paciente tinha dificuldade de resolver algumas questões, ele improvisava como se fosse um monodrama, onde a pessoa poderia, né, falar tudo aquilo que ela não estava habilitada ainda para falar, né?
Existem esses momentos dentro de uma abordagem gestáltica, e, ao mesmo tempo, existe também o acompanhar essa pessoa num processo aonde ela começa a ser levada a sério, num processo aonde ela aprende que ela pode ser respeitada. E, nesse sentido, a Gestalt compartilha com todas as outras boas práticas psicoterapêuticas que têm esse denominador comum de olhar para a pessoa e olhar com um olhar de assombro, olhar com aquele olhar de quem olha, né, e descobre essa pessoa que está aí, né? Então, falar de gestalterapia é muito mais do que simplesmente pensar em técnicas, mas é uma forma, né, de prestar atenção à pessoa como um todo, né? E tem muitas maneiras de falar a respeito da Gestalt. Eu costumo dizer que é uma abordagem fantástica. É uma abordagem aonde a gente consegue, inclusive agora, trazer as novas descobertas da neurociência, elas aterrissam muito dentro da prática psicoterapêutica gestáltica. Por quê? Porque o Fritz ele insistia muito em algo que era você experienciar. Não falar sobre alguma coisa, mas experienciar aquilo que você estava imaginando através de um futurismo, né? Ou vivendo através do passado. Ele convidava a pessoa a falar sobre o que lhes passou no passado ou o que seria o futurear no presente. A insistência dele sempre foi trabalhar no aqui e no agora. Não que o passado não tivesse importância, mas simplesmente falar do passado ou no passado de uma forma dissociada não faz com que a gente experimente novas possibilidades. Então, quando eu convido a pessoa a fechar os olhos, imaginar-se na cena da qual ela tem mágoa, tristeza, né? Fechar os olhos, imaginar, falar, retrucar, isso vai fazer com que ela, de alguma forma, traga à tona emoções que não foram vivenciadas lá, que não foram experienciadas, e isso vai dando novas possibilidades para a pessoa viver realmente e sair dessas situações mais empoderadas, né? Vai sair dessas situações com mais recursos do que aqueles que ela teve quando ela viveu lá e então, sem os recursos para poder fazer frente às situações que lhes foram adversas. Eu acho a gestalterapia uma abordagem fantástica, vale a pena conhecer.